Estamos de volta para mais um vídeo trevoso aqui do Tavão Trevosão. Sim, esse é mais um especial de Halloween. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, pois eu irei falar de algo que eu gosto muito, Gasparzinho, o Fantasma Camarada. Gasparzinho é um filme americano de comédia e drama sobrenatural, dirigido por Brad Silberling. A produção é baseada no personagem de desenho animado e originalmente dos quadrinhos da Harvey Comics. Gasparzinho, o Fantasma Camarada, criado por Seymour Rich e Joy Oriolo. O filme foi estrelado por Christina Ricci, Bill Pullman e Eric Idle, e também fez a introdução de Malak Pearson. Gasparzinho ficou muito popular na época pelo uso de várias imagens geradas por computador e principalmente por ser uma das primeiras produções do cinema a ter um protagonista feito de CGI. O filme também marcou, pois ele, apesar de ser fiel aos quadrinhos e ao desenho animado, ele é ligeiramente mais sombrio que o material original dele, lidando com muitas filosofias sobre vida e morte. Esse é um filme que me marcou muito e que eu sempre fui um grande fã. Eu sempre vi muito esse filme na sessão da tarde e era um dos meus filmes favoritos quando eu era criança. Eu era bastante impressionado com as técnicas e os personagens desse filme. Eu cheguei até a acompanhar também os desenhos animados e as continuações via home video, que possuem um tom um tanto diferente desse filme aqui. Eu ainda tenho um grande carinho por alguns desses filmes, como Gasparzinho e Wendy, que guardarei sempre no meu coração, mesmo com suas inúmeras falhas e limitações por ser do home video. Mas voltando ao ponto aqui, que é o clássico filme. A produção chegou a receber críticas muito mistas dos críticos. Chegaram a elogiar a fidelidade ao material original, efeitos visuais, trilha e performance, mas muitos criticaram sua história sombria e até mesmo seu formato de sketches, que era algo muito comum na época em comédias. O próprio Ghostbusters é um filme que segue uma sequência de sketches, e eu não considero isso um demérito ao filme. Mas houve um consenso muito grande na época desses críticos dos Estados Unidos que o filme era horrível e muitos se incomodaram por ele ser um filme infantil lidando com temas de mortalidade e o consideravam sombrio demais para as crianças. Já outros acharam que era um tanto meloso demais. Porém, um fato curioso que Roger Ebert deu ao filme 3 de 4 estrelas, chamou ele de conquista técnica impressionante e divertido, e que é até mesmo uma pequena filosofia cativante. Devido a tudo isso, mesmo com o filme arrecadando 287,9 milhões, com seu pequeno orçamento de 55 milhões, acabaram optando que as sequências fossem direto para vídeo, além de um problema de não conseguirem que Christina Ricci retornasse para um segundo filme. Porém, analisando o filme hoje, eu acredito que há grande valor nele, principalmente por ser daquela época de fazer esses filmes cartunescos, adaptações de desenhos animados, e havia um toque muito mais forte do cartunesco nesses filmes. Nós vimos isso com Flintstones, Família Addams e até muito tempo depois com Speed Racer. E aparentemente o novo Cowboy Bebop, a série baseada no anime que virá para Netflix, também tem o mesmo tom. Mas no geral, hoje em dia, se perdeu essa abordagem. Quando vai se adaptar algo de outra mídia, a produção se preocupa muito em condensar a mídia original dentro do mundo limitado da realidade. O que é um grande erro, é claro. E Gasparzinho tem muitas das qualidades que faltam em obras de hoje. Essa é uma produção que nasceu muito do desejo de Steven Spielberg em produzir esse filme. Ele tinha muito interesse em adaptar essa história e ele entrou como produtor. E um fato curioso é que o Brad Silberling foi descoberto pelo Spielberg quando ele viu um episódio da série Brooklyn Bridge e ele sentiu que ele poderia ser um bom diretor para um longa-metragem, assim convocando ele para Gasparzinho. Antes de Brad Silberling, Alex Proyas havia assinado como diretor. Para quem não conhece, Alex Proyas é o diretor de O Corvo e Cidade das Sombras. Ele acabou saindo do projeto por divergências criativas, afinal, ele estava querendo fazer um filme infantil com uma vibe muito mais sombria, à la Mágico de Oz. Aliás, é até curioso, porque o filme realmente ele tem uma pitada de vários elementos diferentes, passa-se a impressão de que ele foi se alterando conforme o projeto prosseguia. Após tudo isso,
o roteiro chegou num meio termo entre uma comédia inocente para toda a família e temas mais sombrios e reflexivos sobre vida e morte, mas sob a ótica de crianças. Mas vamos ao filme em si. Nossa história começa em Friendship, Maine. Após a morte de seu pai, a neurótica e mimada herdeira Kerrigan Crittenden descobre que só lhe restou a mansão Whipstaff em seu testamento, enquanto sua vasta riqueza foi para várias instituições de caridade. Kerrigan e seu advogado Gibbs encontram um mapa dentro dos papéis do testamento que contam sobre um suposto tesouro escondido na mansão. Mas eles acabam encontrando uma propriedade assombrada por um fantasma chamado Gasparzinho e seus tios Poltergeist. Tudo isso leva Kerrigan a convocar James Harvey para investigar essa mansão. A partir desse ponto, o filme prossegue como muitas comédias dos anos 80 e 90, com os vilões correndo de um lado para o outro atrás desse tesouro. James Harvey, interpretado por Bill Pullman, tendo que lidar com a situação dessa mansão e seus problemas pessoais, e no meio de tudo isso, nós temos o Gasparzinho se aproximando aos poucos da Cat, vivida pela Christina Ricci. É aí que está um ponto bem importante desse filme. Os atores, o elenco no geral, trabalha muito bem, principalmente Bill Pullman, Eric Idle e Christina Ricci. Bill Pullman, apesar de ser uma história que está no plano de fundo, ele dá muita substância para o roteiro e faz com que a produção, em vez de lidar com uma tensão dramática, esteja lidando realmente com um drama sobre luto através dele. Alguns dos melhores momentos de comédia vem do Eric Idle, que ele é um ator incrível, uma lenda, basicamente. Esteve com o Monty Python por muito tempo, esteve em vários filmes do Monty Python. E Christina Ricci é um talento incrível, é carismática, é adorável e consegue interagir com um bicho de CGI e você acreditar totalmente na relação dos dois. Por mais que ele permeia várias sketches, ele faz um arco bem interessante de desenvolvimento dos personagens. É aqui que nós vemos que há uma certa obsessão de James em se comunicar com sua esposa falecida. E há uma certa negligência dele como pai, se preocupar tanto com isso e não se preocupar tanto em cuidar de sua filha. E no meio a isso, a sua jovem filha vai aos poucos se aproximando cada vez mais do Gasparzinho, criando-se uma relação fofa que vai da amizade ao amor. Esse é um ponto onde o que brilha muito no filme são seus aspectos fantásticos, seja uma trilha sonora extremamente marcante de James Horner, os efeitos visuais cartunescos, extremamente revolucionários para a época, ou o próprio design de produção, pois a mansão é parte essencial da narrativa. Ela está no meio termo entre terror e fantasia, o que ajuda muito o filme. Nesse miolo do filme, muitas coisas acontecem, o James Harvey acaba se envolvendo em várias atrapalhadas com os seus fantasmas, os vilões são extremamente patéticos em encontrar o tesouro, e há uma grande revelação de uma poção que pode tornar alguém humano. Nesse ponto, o roteiro é bem esperto, pois além de saber filosofar sobre questões extremamente complexas, sobre as limitações de uma vida, através desses elementos mágicos, por assim dizer, o filme consegue fechar todos os pontos em um único lugar. Seja a caça ao tesouro, seja a obsessão do James Harvey e os desejos do Gasparzinho de viver um último dia como humano. O problema é que no meio de tudo isso, o pai dela acaba morrendo. Pera, o quê? Pera aí, gente. Eu sei que tem fantasmas, eu sei que esse é um projeto com filosofia sobre vida e morte. Ok, eu aceito, mas... Meu amigo, você tá matando um pai de uma criança, um filme destinado a crianças, isso passava no Sessão da Tarde. Caramba, anos 80 e 90 era basicamente um outro mundo do cinema, em todos os sentidos possíveis. É uma cadeia de acontecimentos que levam os vilões a serem derrotados e colocam o Gasparzinho como um herói, pois devido à sua bondade, ele sacrifica seu dia como humano para trazer o pai de Cat de volta. É um final bonito, porém com um sabor agridoce. Há algo de belo e trágico na conclusão desse filme, seja por uma despedida que acontece do James com a esposa, seja pela cadeia de eventos que frustra os planos do Gasparzinho. Devido a muitas questões, o final é inocente, melancólico e ainda assim um tanto otimista. Ai, como eu tenho saudades dos blockbusters dessa época. Poder ver um filme extremamente infantil e bobo e sair reflexivo sobre vida, morte, mas ainda assim acreditando em um futuro e não terminando em completa depressão. Mas claro que não é tudo perdido aqui.
você termina o filme com toda uma festa Halloween, onde ele consegue, pelo menos, ter uma dança com a Cat. Gasparzinho consegue fazer essa dança com ela. E eles têm um momento muito singelo e fofo. E o filme termina também com todos os personagens coexistindo no mesmo lugar. Como podem ver, esse é um projeto que tem sim um enorme valor. Muitas pessoas pegaram no pé devido a essa fórmula que o filme tem, dessas sketches. Podem soar repetitivas para algumas pessoas. Que na real, esse é o maior problema, porque eu acho totalmente aceitável a forma como eles direcionam essas filosofias e esses temas. É uma compreensão muito profunda e extremamente palpável sobre luto e sobre como uma criança poderá compreender o luto e aceitá-lo, não tratando de nenhuma forma as crianças como burras ou como se tivessem um cérebro menor do que outros seres humanos. Esse é um projeto que acertou em vários níveis, na criação desse mundo do elemento fantástico, no elenco, na forma como ele tem muito coração, algo que a gente não vê tanto hoje em dia, né? Mas eu acredito que você ainda pode ter seu coração tocado e se divertir muito com esse fantasma. Muito bem, eu espero que tenham gostado aqui do vídeo. Isso aqui tudo foi para declarar meu amor por Gasparzinho, essa obra subestimada, nem tanto, mas um pouco esquecida hoje em dia, que vale muito a pena você rever hoje em dia. E felizmente eu acho que não tem outro filme produzido pelo Spielberg que eu ame tanto assim, a ponto de fazer um vídeo. Que isso? Back to the Future. Se eu fiz o Gasparzinho, provavelmente eu farei De Volta ao Futuro.